Information, not your name. Boost of 250 or 200. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Assunto da aula de hoje, processo de formação das palavras. Módulo 3, páginas 31 a 36. Processos de formação das palavras. Leia as capas de livro abaixo, observando as palavras que formam cada um dos títulos. A Rua da Bananeira e Restos de Arco-Íris. A palavra bananeira do livro A aqui, ela é formada com base em qual palavra? Em qual substantivo? No substantivo banana, banana, bananeira. Qual foi o sufixo que foi acrescentado aí na banana, no radical da palavra banana, para formar a palavra bananeira? O sufixo eira. Bom, a inserção desse sufixo, quando a gente coloca o sufixo eira no radical da palavra banana, ela deu origem à palavra, dando origem à palavra bananeira, causou alguma alteração de sentido? Explique. Sim, porque banana é a fruta e bananeira é a árvore que dá a banana. Então, cada nome, cada substantivo se refere a uma coisa diferente. Então, tem sentidos diferentes, sim. Letra C. A palavra arco-íris, presente no título B, foi formada
pela junção de que palavras? Da palavra arco e da palavra íris. E quanto ao processo de formação das palavras bananeira e arco-íris, que diferença elas trazem aí pra gente? Então, na palavra bananeira, ela foi formada por derivação. Então, a gente tem o substantivo primitivo, que é banana, e a palavra derivada, que é bananeira. Já a palavra arco-íris, ela é formada por composição, ou seja, a composição de dois radicais de duas palavras, formando assim o substantivo composto. Então, as palavras, elas são formadas, então, por derivação ou por composição, certo? Quando ela é formada por derivação, quando ela recebe o acréscimo de afixos, ou seja, de sufixo ou de prefixo. Quando a palavra recebe prefixo, nós chamamos de derivação prefixal. Quando ela recebe sufixo, nós chamamos de derivação sufixal. E quando ela recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo, nós chamamos de derivação prefixal e sufixal. E temos também a derivação parassintética, que é o acréscimo simultâneo de prefixos e sufixos ao radical. E qual é a diferença entre a derivação prefixal e sufixal para a derivação parassintética? A derivação prefixal e sufixal, se eliminarmos ou um radical ou radical não. Se tirarmos um prefixo ou um sufixo, existe outra palavra. Por exemplo, aqui, olha, desigualdade. O radical é igual. Existe a palavra desigual e existe a palavra igualdade. Então, eu consigo tirar ou um prefixo ou um sufixo. Na verdade, eu consigo tirar os dois, né? Tanto ficar desigual como ficar igualdade. A palavra flor ali, eu consigo florescer. Reflor não existe. Então, mas eu consigo, se eu tirar o prefixo, e só acrescentar o sufixo, ela continua existindo. A parassintética, não. Na parassintética, essa palavra só vai existir se tiver o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Eu não consigo tirar um prefixo ou um sufixo e manter um sentido. Então, por exemplo, lá com a palavra tarde, né, eu tenho entardecer. Eu não consigo tirar nem o prefixo, ficar tardecer, e nem tirar o sufixo, ficar em tarde. Não existe essas duas palavras, tá? Então, ou é tarde ou é entardecer. A mesma coisa, noite. Anoitecer. Se eu tirar o A, fica anoitecer, não existe essa palavra. E se eu tirar o ecer, não existe a palavra à noite. Ok? Então, essa é a diferença da prefixal e sufixal para a parassintética. Bom, e também temos a derivação regressiva. O que seria a derivação regressiva? São as palavras que são formadas por derivação regressiva. Ai, peraí, me perdi. São substantivos originados de verbos. Então, por exemplo, os verbos terminados em ar, aos quais o acréscimo das vogais temáticas a, e ou o. Então, por exemplo, rebate, rebater, rebate. Então, por que houve uma regressão? Porque houve uma perda, né? Perdeu o R do verbo aqui, do verbo no infinitivo, e formou uma nova palavra por regressão. Gritar, grito. Então, houve uma diminuição da quantidade de letras, por isso é a regressiva. E temos também a derivação imprópria. O que seria a derivação imprópria? Quando uma palavra ela muda de classe gramatical. Então, eu tenho um exemplo aqui, jantar. Jantar é verbo, certo? As garotas saíram para jantar. Quando eu digo, o jantar está uma delícia, eu transformei o verbo jantar num substantivo. Então, isso aconteceu porque houve uma derivação imprópria.
Bom, agora vamos falar então de composição. Como são feitas as composições? Existem duas formas de compor uma palavra, né? De formar um substantivo composto: por justaposição ou por aglutinação. O que seria isso, então? Vamos ver. A composição por justaposição, ela une duas palavras sem que haja mudança na pronúncia delas, ou seja, elas continuam sendo pronunciadas exatamente como elas são escritas isoladas. Então, por exemplo, a palavra passatempo, eu juntei, né, a palavra passa e a palavra tempo e elas continuam tendo o mesmo som. Não houve uma mudança. A mesma coisa acontece com a palavra girassol, gira-sol. Então, formou por justaposição. Agora, por aglutinação, é quando, para que tenha, né, foneticamente seja melhor, né, para os nossos ouvidos, há um acréscimo de letra, a gente chama até de vogal de ligação. Por exemplo, a palavra boca e aberto, né? Boca e aberto. A gente tem essa vogal aí de ligação. E também a palavra embora. Olha só, vocês sabiam que a palavra embora é formada por aglutinação de 3 palavras? A palavra em, a palavra boa e a palavra hora. Embora. Olha que legal. Gostaram, né? Olha só, sentidos de prefixos e sufixos. Os prefixos e os sufixos expressam diversos sentidos, modificando os significados dos radicais que os acompanham. Conheça alguns deles a seguir. Então, prefixos anti, por exemplo, significa condição contrária, antibiótico, antiaéreo, antiácido. Contra, posição oposta ao contrário. Então, contramão, contrapor. Des, separação, ação contrária a uma negação. Desonesto, desocupado, despreocupado. E os sufixos, ada, significa ferimento ou golpe feito por instrumento, medida ou quantidade. Multidão, alimento ou bebidas, movimento de duração prolongada. Então, pincelada, topada, que mais? Enfim, tem bastante aí. Agora eu não lembro de nenhuma, mas existem várias. Eira e eiro, ofício ou ocupação, nomes de árvores ou arbusto, objetos ou lugares que servem para guardar objetos de uso pessoal, noção coletiva de quantidade ou intensidade. Então, carteiro, laranjeira, açucareiro, banheiro, esse é o que vocês mais encontram, né? Tem vários. Ok? Bom, então, outros processos de formação de palavras. Temos o que? A onomatopeia. A onomatopeia, vocês já sabem, né, que é a representação do som na escrita. É um recurso muito utilizado em histórias em quadrinhos e nas tirinhas. Então, vamos ler uma tirinha aí. Hoje é dia de faxina, faça sua parte. Tec, 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 tec. Deletando arquivos temporários. Estou precisando muito fazer isso, gente. Estou precisando muito fazer essa faxina aqui, né? Vocês viram o que aconteceu ontem, né? Bom, explique como o humor é construído nessa tirinha. Letra B. O que a expressão tec, 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 tec no segundo quadrinho indica? Bom, então vocês já sabem, né, que este fenômeno chamado onomatopeia é um recurso linguístico muito utilizado aí para representar na escrita o som de alguma coisa. Redução. Outro caso de formação de palavras ocorre por meio da redução, como nas abreviações, abreviaturas e siglas. Veja a seguir, abreviações: miga, cine e to. A gente usa muitas abreviações, né? Abreviaturas: apartamento, página, adjetivo. E siglas: INSS, ONG, VOLPE.
Percebem a diferença? Preciso falar. Vou falar. Bom, abreviações é quando a gente omite alguma letra, algum termo aí. Nem o VC, por exemplo, é uma abreviação, tá? Amiga, e aqui os exemplos que foram dados. O PQ, que vocês usam muito na internet, o TBM, enfim. A abreviatura, nós temos abreviaturas que são oficiais, por exemplo, o R de rua, o AV de avenida, o apartamento, na PTO, enfim, tem outros agora que eu também não vou lembrar. Sigla ela é um tipo de abreviação, mas ela consiste com as letras iniciais de cada termo, tá? Diferente da abreviatura e da abreviação, que não é só pela a primeira letra, sempre tem algum termo a mais, tá? Tem a palavra apartamento ali, tem a primeira, a segunda e as duas últimas, tá? Que formou o apartamento. Agora a sigla não, é sempre a letra inicial de cada um termo. Por exemplo, CEP, né, que é Código de Endereçamento Postal, é uma sigla. Só para nível de curiosidade aí. Neologismo, olha só, se a gente está aprendendo formação das palavras, né? Olha só, ela é formada, neo significa novo, logismo, né? Então significa um processo de enriquecimento da língua, em que consiste na criação de novas palavras. Então, neologismo são nada mais é do que um processo de formação de novas palavras de uma língua. Ou também pode ser atribuição de novos significados para palavras que já existem. Ela está em geral na linguagem científica, nas propagandas e na literatura. Veja exemplo em 2 títulos de canções a seguir. Então, nós temos aí, eu não enxergo nada. Carnavalha e Trabalivre. Então, foram palavras aí que foram formadas que são um neologismo. Então, agora vamos começar as atividades. Atividade 1, leia o poema a seguir e responda as questões. Melodrama. A tarde que lentamente caía puxou o gatilho do fim do dia, disparando os gansos selvagens que voaram em forma de V, atingindo a luz que ainda havia, e o sol todo ensanguentado cambaleava e a sua luz tingia, com as cores de sua agonia, um poente já quase estrelado. Qual é o assunto desse poema? Tcham, tcham, tcham. Qual é? Vamos lá, letra B. Por que o título do poema é melodrama? De que modo a tarde caía? Letra D. Por que o sol é caracterizado como ensanguentado? E letra E, como o poente é caracterizado? 2. Releia as palavras a seguir. Lentamente, ensanguentado e estrelado. Letra A. Contorne o radical de cada uma dessas palavras. Letra B. Quais dessas palavras passaram pelo processo de derivação sufixal? Letra C. E qual passou pelo processo de derivação parassintética? Lembra que é aquela que recebe o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo e não pode ser retirado. 3. Leia as frases a seguir e escreva o tipo de composição ocorrida nas palavras e a locução em destaque. Letra A. Esse algodão doce me deu água na boca. Então, você vai escrever que tipo de composição aconteceu aqui na palavra algodão doce. Que tipo de composição aconteceu aqui em Planalto, pontiagudo, pontapé, mal me quer e outrora. Tá certo? Então, vamos ficando... Eu falei a palavra-chave? Eu acho que não. Vocês estão esperando, né? Será que eu consigo fazer uma anotação aqui? Será? Não consigo. Então, eu vou falar. A palavra-chave de hoje é palavra. Olha que bonita. A palavra-chave de hoje é palavra. Ok? Bom, missão cumprida. Espero que vocês tenham entendido a tarefa. enviando as respostas no Google Classroom até o final do dia.
Um ótimo final de semana para vocês. Ótimo final de semana. Plena quinta-feira, a pessoa tá ficando louca, né? Não, nos vemos na sexta-feira para a nossa correção e sim, nos despediremos na sexta-feira. Então, até sexta, um beijo para vocês. Tchau, tchau.